Queridos e amados irmãos do sacerdócio, tantos que estão aqui neste centro de conferências, como os reunidos em outros lugares por todo o mundo, sinto-me humilde diante da responsabilidade de falar a vocês. Endosso as mensagens anteriores e expresso o meu amor sincero a cada um de vocês, bem como minha gratidão por sua fé e devoção. Irmãos, as responsabilidades que nós, portadores do sacerdócio, temos são extremamente importantes, como indica a doutrina e convênios. O poder e a autoridade do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da Igreja. E vai além. O poder e a autoridade do menor, ou seja, do sacerdócio arônico, é possuir as chaves do ministério de anjos e administrar as ordenanças exteriores, a letra do Evangelho, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme os convênios e mandamentos. Em 1958, o elder Harold B. Lee, que posteriormente tornou-se o 11º presidente da Igreja, descreveu o sacerdócio como um exército do Senhor contra as forças do mal. O presidente John Taylor declarou que o poder manifestado pelo sacerdócio é simplesmente o poder de Deus. Essas declarações instigantes desses profetas de Deus ajudam-nos a compreender que cada homem e cada menino que porta o sacerdócio de Deus precisa ser digno desse grande privilégio e responsabilidade. Cada um deve empenhar-se em aprender o seu dever e então cumpri-lo o melhor possível. Fazendo isso, fornecemos os meios para que o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo realizem sua obra aqui na Terra. Somos nós que os representamos aqui. No mundo de hoje, enfrentamos dificuldades e desafios, alguns verdadeiramente assustadores. Mas, com Deus ao nosso lado, não seremos vencidos. Se todos formos dignos do sacerdócio que portamos, sairemos vitoriosos. Aos portadores do sacerdócio arônico, digo que espero, com toda sinceridade, que cada um de vocês perceba a importância de sua ordenação ao sacerdócio. O papel de vocês é vital na vida de cada membro de sua ala, pois vocês participam da bênção e distribuição do sacramento todos os domingos. Tive o privilégio de ser secretário do meu quórum de diáconos. Lembro-me das muitas responsabilidades que nós, do quórum, tivemos a oportunidade de desempenhar. Passar o Santo Sacramento, recolher as ofertas mensais de jejum e cuidar uns dos outros são as primeiras que me vêm à mente. Contudo, a que achei mais assustadora aconteceu na sessão de liderança da conferência de nossa ala. O membro da presidência da estaca que presidia a reunião chamou vários líderes da ala para falar. Então, sem qualquer aviso, levantou-se e disse: "Agora chamaremos um de nossos jovens líderes da ala, Thomas S. Monson, secretário do quórum de diáconos, para fazer-nos um relatório de seu serviço e prestar seu testemunho." Não me lembro de uma única palavra do que disse, mas jamais esquecerei essa experiência e a lição que aprendi. Foi o apóstolo Pedro quem disse: "Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós." A uma geração mais antiga, o Senhor prometeu aos portadores do sacerdócio: "Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster." Agora não é hora de se ter medo, irmãos, mas sim de ter fé.
É hora de cada portador do sacerdócio dar o melhor de si. Apesar de nossa jornada pela mortalidade às vezes ser perigosa, dou-lhes hoje 3 sugestões que, se seguidas, garantirão nossa segurança. Elas são: estudar com diligência, orar com fervor e viver em retidão. Essas sugestões não são novas, já foram ensinadas repetidas vezes. Se as incorporarmos à nossa vida, teremos a força necessária para resistir ao adversário. Se a ignorarmos, daremos margem para que Satanás nos influencie e tenha poder sobre nós. Primeiro, estudar com diligência. Todo portador do sacerdócio deve estudar diariamente as Escrituras. Ler muito de uma só vez não dá nem de longe tão bons resultados como a leitura e aplicação diária das Escrituras à nossa vida. Familiarizem-se com as lições que as Escrituras ensinam. Aprendam o contexto das parábolas do Mestre e das advertências dos profetas. Estudem-nas como se fossem dirigidas a vocês, porque, na verdade, são. Ao profeta Leí e a seu filho Nefe foi mostrada em uma visão a importância de obter e depois apegar-se à palavra de Deus. Falando da barra de ferro que viu, Nefe disse o seguinte a Lamã e Lemuel, seus irmãos descrentes: e eu disse-lhes que a barra de ferro era a palavra de Deus, e todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os ardentes dardos do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Portanto, eu, Nefe, exortei-os a darem ouvidos à palavra do Senhor. Sim, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que possuía, a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos, sempre, em todas as coisas. Prometo a vocês, quer sejam do sacerdócio arônico ou de Melquisedeque, que se estudarem as Escrituras com diligência, sua capacidade de fugir das tentações e ser orientados pelo Espírito Santo em tudo o que fizerem aumentará. Segundo, orar com fervor. Com Deus tudo é possível. Portadores do sacerdócio arônico, portadores do sacerdócio de Melquisedeque, lembrem-se da oração do profeta Joseph no bosque, que chamamos de sagrado. Olhem a seu redor e vejam o resultado da resposta àquela oração. Adão orava. Jesus orava. Sabemos no que as orações deles resultaram. Aquele que atenta para a queda de um passarinho, certamente ouve as súplicas de nosso coração. Lembrem-se da promessa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Digo àqueles que, dentre os que me ouvem, estejam lutando com dificuldades, sejam grandes ou pequenas, a oração é a fonte de força espiritual. Ela é o passaporte para a paz. A oração é o meio de nos dirigirmos ao Pai Celestial, que nos ama. Falem com Ele em oração e depois esperem a resposta. A oração opera milagres. A irmã Daisy Ogando mora na cidade de Nova York, onde vivem mais de 8 milhões de pessoas. Há alguns anos, a irmã Ogando conheceu os missionários que lhe ensinaram o Evangelho.
Com o tempo, ela e os missionários perderam contato. O tempo passou. Então, em 2007, os princípios do Evangelho que ela aprendera com os missionários agitaram seu coração. Certo dia, quando entrava em um táxi, Daisy viu os missionários à distância, mas não conseguiu falar com eles antes que desaparecessem de sua vista. Ela orou com fervor ao Pai Celestial e prometeu-lhe que se ele, de alguma forma, levasse os missionários até ela novamente, ela abriria a porta para eles. Ela voltou para casa naquele dia com fé que Deus ouviria e atenderia sua oração. Enquanto isso, 2 missionários que vinham orando com sinceridade e que se empenhavam para encontrar pessoas para ensinar, certo dia examinaram a lista de pessoas ensinadas que outros missionários daquela área tinham deixado. Foi então que encontraram o nome de Daisy Ogando. Quando chegaram ao seu apartamento na mesma tarde em que ela fizera aquela oração simples, mas fervorosa, ela abriu a porta e disse aquilo que todo missionário mais gosta de ouvir: Elders, podem entrar. Eu estava esperando por vocês. 2 orações fervorosas foram atendidas. O contato foi restabelecido. As lições missionárias foram ensinadas e tudo foi preparado para o batismo de Daisy e seu filho Eddie. Lembrem-se de orar com fervor. Minha última sugestão, irmãos, é viver em retidão. Isaías, o grande profeta do Velho Testamento, deu este mandamento instigante aos portadores do sacerdócio: não toqueis coisa imunda, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Os portadores do sacerdócio nem sempre são eloquentes. Nem sempre são mestres e doutores em matérias difíceis. E podem muito bem ser homens de poucos recursos. Mas Deus não faz acepção de pessoas e susterá seus servos justos se eles fugirem dos males de nossos dias e viverem em virtude e pureza. Só para ilustrar, mais de 1.000 quilômetros ao norte de Salt Lake City fica a bela cidade de Calgary, em Alberta, no Canadá. Ela é a sede de um famoso rodeio, um dos maiores eventos anuais do Canadá e o maior rodeio a céu aberto do mundo. Esse evento de 10 dias inclui competições de montaria, exposições, competições agrícolas e corridas de carroça. O desfile que acontece na abertura do evento é uma das tradições mais antigas desse festival. Ele percorre cerca de 5 quilômetros no centro da cidade de Calgary e chega a contar com 350.000 pessoas, muitas vestidas a caráter. Há muitos anos, a banda de um grande colégio de ensino médio de Utah se inscreveu e venceu o concurso que lhe garantiu uma vaga para apresentar-se no desfile do grande rodeio. A banda passou meses arrecadando dinheiro, praticando logo cedo pelas ruas e fazendo outros preparativos para ir a Calgary participar do desfile, em que uma banda seria escolhida para receber o primeiro lugar. Finalmente, chegou o dia da partida. Os estudantes agitados e seus supervisores entraram nos ônibus e começaram a longa viagem até Calgary.
No caminho, a caravana parou em Cardston, Alberta, no Canadá, onde o grupo passou a noite. As irmãs da Sociedade de Socorro daquele lugar prepararam um lanche para o pessoal da banda comer antes de partir. Brad, que tocava na banda e era sacerdote do sacerdócio arônico, não estava com fome e resolveu guardar o lanche para depois. Ele gostava de sentar no fundo do ônibus. Quando voltou para seu lugar no ônibus, antes de recomeçar a viagem, ele jogou o pacote com o lanche em uma prateleira, atrás do último banco. E o lanche ficou ali, junto ao para-brisa traseiro, tomando sol numa tarde de verão. Infelizmente, o sanduíche no pacote era de salada de ovos com maionese. Para quem não sabe o que isso significa, acrescento que a salada de ovos com maionese precisa ficar na geladeira. Se além de não ficar na geladeira, ainda ficar exposta ao sol no para-brisa de um ônibus num dia de calor, ela passa a ser um excelente lugar para o desenvolvimento de colônias de bactérias que podem causar o que normalmente chamamos de intoxicação alimentar. Algum tempo depois de chegar a Calgary, Brad ficou com fome. Lembrou-se do lanche e comeu todo o sanduíche de ovos com maionese. Os ônibus foram chegando em Calgary e os integrantes da banda foram ficando cada vez mais animados, exceto Brad. Infelizmente, tudo o que ele sentia eram crescentes dores de estômago e os outros sintomas associados à intoxicação alimentar. E vocês sabem quais são. Quando chegaram onde ficariam, os jovens saíram do ônibus, exceto o Brad. Apesar de saber que o restante da banda contava com ele para tocar o tambor no desfile na manhã seguinte, Brad retorcia-se de dor e não tinha condições de sair do ônibus. Para a sorte dele, 2 de seus amigos, Steve e Mike, que tinham acabado de se formar e que também tinham acabado de ser ordenados ao ofício de elder no sacerdócio de Melquisedeque, perceberam que Brad tinha sumido e resolveram procurá-lo. Encontraram Brad na última fileira do ônibus e, quando descobriram qual era o problema, Steve e Mike ficaram sem ação. Finalmente, lembraram-se de que eram élderes e que tinham a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque para abençoar os enfermos. Apesar de nunca terem dado uma bênção do sacerdócio, esses 2 novos élderes tinham fé na autoridade que possuíam. Eles impuseram as mãos sobre a cabeça de Brad, invocaram a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque em nome de Jesus Cristo e disseram palavras simples, abençoando Brad para que ele ficasse bem. A partir daquele momento, o mal-estar de Brad desapareceu totalmente. Na manhã seguinte, ele tomou seu lugar junto ao restante da banda e marchou com orgulho pelas ruas de Calgary. A banda ficou em primeiro lugar e recebeu a cobiçada fita azul. Mas o mais importante foi que 2 rapazes inexperientes, mas dignos, que portavam o sacerdócio, atenderam ao chamado de representar o Senhor a serviço de seu semelhante. Quando foi preciso que usassem o sacerdócio para ajudar a quem tanto precisava, eles puderam fazê-lo porque viviam em retidão. Irmãos, será que estamos preparados para a jornada da vida? Pensem na pergunta. O caminho às vezes é difícil. Tracem seu curso, sejam cautelosos e decidam-se a estudar com diligência, orar com fervor e viver em retidão. Nunca devemos nos desesperar, pois a obra em que estamos engajados é a obra do Senhor.
Dizem que o Senhor modela nossas costas para que suportem o peso colocado sobre elas. Podemos receber a força que tanto buscamos para enfrentar as situações desse mundo complexo e inconstante, se com determinação e coragem nos colocarmos ao lado de Josué e declararmos: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Testifico dessa verdade divina e o faço em nome de Jesus Cristo. Amém.